Em 2021, o perfeito será visto em você. Bom dia, paz do Senhor, amém, igreja? Muito feliz de estarmos aqui, como sempre, melhor lugar para se estar. E estamos muito alegres vendo o Anderson testemunhar. Essa semana foi muito especial. Nós tivemos 2 filhos dessa casa empreendendo. O Senhor falou na festa das primícias que esse ano seria ano de empreender, né? O Senhor liberou essa palavra. E essa semana nós celebramos com a pastora Luciana Gomes, que abriu a sua loja física, já vendia roupas femininas, né, pelo Instagram. E também com o Richard, que é um jovem dessa casa, o filho da Cristiane, que abriu uma cafeteria no centro, bem na frente da loja da sua mãe. E nós, então, 2 negócios na mesma semana, nós estamos muito, muito felizes, amém? É isso mesmo, temos que nos alegrar. O Senhor falou que era ano de empreendedorismo e assim tem sido, amém? Independente das circunstâncias. Vamos para a palavra, então? Tem muita gente aí no chat pedindo oração. Vi aí pessoal pedindo oração de pessoas que a gente conhece, que a gente ama. Tem notícias aí, né, de pessoas pedindo. Não sei se hoje, no final do culto, nós vamos orar ao vivo pelos pedidos. Mas você que está colocando aí o seu pedido e todo mundo que quiser colocar. Se nós não orarmos no culto da manhã, oraremos no culto da noite. Nos acompanhe no culto das 17h30, é ao vivo. Mas de qualquer forma, os seus motivos de oração serão sim intercedidos. Creio que, mas faremos também um período de oração. Se não fizermos agora, faremos à noite e vamos guardar esses pedidos. Eu pedi para o pessoal anotar aí, o pessoal mandou mensagem no WhatsApp para mim também, para a gente poder estar orando. Se não orar pelo culto da manhã, oramos no culto da noite. Vamos ver como o Espírito Santo conduz, mas nós oraremos. Amém? Atos 13:36, eu vou ler só um versículo para começar. Nós vamos passear hoje pela palavra. Eu vou aí, quero cumprir bem o horário, então acompanha comigo aí, receba no seu espírito, para que a gente possa cumprir e o Senhor não deixar de falar nada do que Ele quer falar nessa manhã. Mas o Espírito Santo tem dias que está construindo a palavra no meu espírito, já há umas 3 semanas, e juntando algumas palavras, algumas coisas, até que nessa madrugada Ele fechou, né? Na verdade eu falei, Deus, agora vamos fechar porque vou pregar amanhã. Mas tem um versículo que eu já tenho falado ele há alguns dias. E eu vou começar por ele. Porque quando eu li, ele entrou assim, sabe quando algo te corta? Quando você lê uma palavra, o Espírito Santo fala com você e enche o seu espírito. Atos 13:36 diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais, e seu corpo se decompôs. O título dessa mensagem é Uma Vida com Propósito. Eu achei lindo esse versículo. Ele fala da morte de Davi. Está lá em Atos, né? Estão citando ele depois de tanto tempo. Lá em Atos falando da morte dele. Mas diz que ele morreu após ter servido a sua geração. Em algumas versões fala, servido em tudo a sua geração. E eu falei, Deus, que tremendo, eu quero ser contada, eu quero ser falada desta maneira. Quando a Zelinda adormeceu, ela havia servido em tudo a sua geração. E eu quero hoje começar falando, né, e ministrando a respeito disso, uma vida inteira para Deus. Quando eu falo uma vida inteira, a gente pensa, nossa, vou viver 100 anos para Deus. Eu não estou falando do nosso tempo Cronos, eu quero viver muitos anos no Cronos para Deus. Né, quero viver muitos anos nesta vida, nesta terra para Deus. Mas eu falo de sermos inteiros para Deus. Uma vida inteira para Deus desde o dia que nascemos de novo. Eu não tenho uma vida inteira para Deus desde o dia que eu nasci. Eu nasci de novo a partir dos meus 25 anos de idade. E desde então tenho tido uma vida inteira para Deus. Inteira em Deus. Servir a nossa geração integralmente, na totalidade do que Deus nos chamou a fazer. Sem interrupção, sem paradas, eu vou falar sobre isso, sem nenhum tipo de interrupções ou paradas, por motivos, né, por motivos de
de escolhas, de alianças. Não fala interrupção por uma enfermidade, porque você pode estar enfermo e estar inteiro em Deus, e naquela enfermidade você glorificar a Deus de uma forma tremenda, e impactar vidas e adorar o Senhor. Interrupções. O Senhor tem me falado a respeito de interrupções. Interrompido é algo, né, que não é inteiro, que é pela metade, que não é completo. E as interrupções trazem dor. E eu quero falar desse não ser inteiro e ser interrompido. E a interrupção é algo que traz dor. Deus está falando comigo há 3 semanas em Isaías 40, versículo 1, metade ali do 2. Eu vou ler rapidamente, diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que a sua missão está completa e que a sua obra se cumpriu. Olha que tremendo. Consolai, diz o Senhor, consola o meu povo, diga ao meu povo que a obra está completa, que a missão está completa e que sua obra se cumpriu. E o Espírito Santo, quando eu li esse versículo, falou no meu espírito: há consolo quando há certeza de que algo foi completo e de que tudo está cumprido. A interrupção, a sensação de interrupção traz dor, mas a convicção no espírito de que está tudo consumado, de que está tudo completo, de que a missão está cumprida, traz consolo. Deixar algo inacabado traz tristeza, dor e acusação. Quantas pessoas falam assim pra gente, quando a gente aconselha: pastora, eu não termino nada que eu começo. Tudo que eu começo fica pelas metades. Eu não termino nada. E a pessoa é frustrada, a pessoa sofre, né? A pessoa vive debaixo de acusação, não se sente capaz, né? Não se sente mesmo inabilitado por não ter conseguido concluir o que começa e vive frustrado. Não se trata de quanto tempo ou quantos anos, se trata de ser inteiro e completo todos os dias no Senhor. Se trata de hoje eu acordar e eu ir dormir e cumprir a missão, a obra que o Senhor me designou hoje. Eu quero falar sobre se cumprir a missão, para a gente não confundir com fazer muitas coisas. Não se trata de viver e planejar e querer, e a gente sonha assim com vida longa. Mas se trata de hoje eu ser completo e ser inteiro naquilo que o Senhor me chamou para ser e naquilo que o Senhor me chamou para manifestar. Jesus morreu com 33 anos e não deixou nada sem cumprir. Vocês concordam comigo? Com 33 anos foi suficiente para ele completar tudo que o Pai lhe chamou para fazer. Circunstâncias inacabadas trazem dor. Um perdão não liberado traz dor, não traz? Um perdão que não é liberado. O apóstolo L usa muito um termo: faturas em aberto. Ele fala assim: encerra as faturas, não deixa a fatura em aberto. E a Bíblia fala sobre isso, sobre no que depender de nós, ter paz com todos, no que depender de nós, porque a relação para ter paz muitas vezes depende do outro, e por mais que eu faça, peço perdão e tal, né, depende que o outro queira também. Mas no que depender de nós, tenha paz com todos. E é tremendo quando a gente vê pessoas, posso falar da minha vida, e tantas pessoas aqui que me inspiram, que passam por tantas coisas, tantas circunstâncias, dificuldades no seu dia a dia, na vida, enfrentamentos. Mas o que consola, eu vou falar da minha vida, né? Porque eu estou pregando, vou falar de mim mesmo, mas o que me consola, vou testemunhar da minha vida. O que me consola, o que me traz paz, o que tem me fortalecido em todas as circunstâncias que vocês, a grande maioria, bem conhece, é que a obra está sendo cumprida, dentro e fora. A obra que o Senhor quer fazer dentro de mim, no processo que eu vivo, e que Ele quer fazer através de mim,
está sendo cumprida. A carreira segue sendo completa. A missão segue sendo conduzida. Não há uma paralisação em meio às circunstâncias. Por isso, eu vivo em paz em meio às circunstâncias. Eu não vivo em paz porque eu estou fazendo muito, não é isso. Mas porque as circunstâncias e os dias difíceis não roubaram de mim a minha identidade de filha. Eu sigo sabendo, mesmo vivendo tantos enfrentamentos, coisas que às vezes no meio secular denigrem o nome, né, trazem tantas situações, tantas críticas, tantas coisas que a gente fica vulnerável, mas não foram suficientes para abalar a minha identidade em Cristo. E porque não abalou a minha identidade de filha, eu posso permanecer cumprindo a obra que o Senhor me chamou a cumprir. Primeiro sendo filha, isso é o mais importante. E sendo filha, manifestando a vida do filho que eu porto, que se tornou minha própria vida. A paz, se interrupções trazem frustrações e dor, a paz, quando a vontade de Deus está sendo cumprida e estabelecida, mesmo em circunstâncias difíceis. E não se trata de interrupção, não se trata apenas de morte física. Porque a gente pensa, interromper, interromper uma vida. Mas a pior morte, para nós que somos filhos de Deus, é morrermos para aquilo que Deus nos chamou para sermos. Para quem Deus nos chamou para sermos. Eu não falo nem de morrer, e parar as suas atribuições. Mas muitas vezes quem parou as atribuições está parado em algo interno, numa dor, num cansaço, num conflito interno. E o Senhor, e faz parte o cansaço, tá? E eu me sinto muitas vezes, já me senti muito, e me sinto muitas vezes cansada, às vezes sente até esgotada. Mas há uma paz de que o Senhor segue através da minha vida e na minha vida, cumprindo o que Ele determinou que se cumprisse. A morte, para nós que somos filhos, sobra para quem fica a dor da saudade, a dor da perda, do querer conviver. Mas fato é que para os filhos de Deus não há morte, Todos nós ressuscitamos com Ele, e todos nós somos eternos. Por isso eu digo que a pior morte é estar vivo, mas morto para quem Deus chamou para ser, mas morto para aquilo que Deus determinou que manifestasse, mas morto para cumprir a parte do propósito que lhe cabe cumprir. Isso é uma morte terrível. A Bíblia fala de um filho que interrompeu voluntariamente seu relacionamento com o pai. O famoso filho pródigo. E eu não vou ler nada, nós vamos só contar que a maioria conhece, a parábola do filho pródigo. Diz a palavra que ele chegou ao ponto de pedir comida, resto de comida dos porcos, para comer, tamanha fome. E até isso negaram a ele. Nisso ele já tinha perdido toda a herança, já tinha gastado tudo dissolutamente, como a Bíblia diz. Quando não sobrou mais nada, com fome, ele pedia resto de comida de porco. E não lhe davam. Não lhe davam o que comer. Foi aí que ele decidiu voltar para a casa do pai. Ele caiu em si um dia e pensou assim: peraí, até os empregados do meu pai comem fartamente. O que eu estou fazendo aqui? E ele decide: levantar-me-ei. Ele se levantou e voltarei para a casa do meu pai. A água que bebemos e nunca mais temos sede, só flui do rio que jorra do interior dos filhos de Deus. E aí lá no Evangelho de Lucas diz que ele decidiu se levantar. Só que aí ele fala assim: pai, ele pensa ali no que ele ia falar para o pai. Não lembro se ele já estava na frente do pai. Ele fala assim: olha, não sou digno de ser seu filho, me coloca para ser um dos seus trabalhadores. Ele decide então uma decisão certa. Ele se levanta e fala: volto para a casa do meu pai, lá tem comida pelo menos, mas não sou digno de ser seu filho, serei um de seus trabalhadores. A comida e a bebida que comemos fora da casa do pai, qualquer alimento, qualquer conselho, qualquer palavra, qualquer coisa fora da casa do pai, eu falo no ambiente espiritual,
que buscamos nos saciar tem esse propósito: roubar a nossa dignidade. Ele não se sentia mais digno nem de ser chamado filho do pai dele. Ele não está falando nem de herança, nem de direitos. Ele não se sentia mais digno de ser filho. Ele só se via na condição de ser empregado. E é tudo, ele fala assim: me trata como um de seus empregados. É tudo que o pai não quer. Empregados. A igreja não é um lugar de recrutar boa mão de obra. Não é um lugar de boas pessoas para fazer trabalho. Assim, uma obra a ser feita. Mas a igreja é uma reunião de filhos. Nós somos a igreja. Tudo que o pai não quer é mão de obra, ele quer filhos. Um lugar de herdeiros. Essa falta de dignidade, não sou digno mais de ser chamado filho do meu pai. Essa falta de dignidade provém do distanciamento do pai. Ele estava tão distante do pai que ele não se sentia mais digno de ser filho. Fazemos qualquer aliança, fechamos qualquer tipo de negócio, aceitamos qualquer coisa da vida, situações, sem uma identidade revelada de filho. Podemos estar dentro da igreja, mas distantes do pai, sem se sentir digno de ser filho. E com esse... Quando nós estamos distantes da nossa identidade de filho, muitos de nós não acreditam, muitas pessoas não acreditam nem no sentido da sua própria existência. E eu quero falar sobre isso hoje, no sentido da sua existência. Porque muito tem se falado de morte, a gente tem convivido com a morte. Mas eu quero falar que há um sentido na sua vida. Há um sentido na sua existência. E quando nós não temos a nossa identidade de filho revelado, nós não vemos sentido algum para existir. Tem pessoas que perderam o sentido da existência. Não sabem, por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Não creem que fazem parte do propósito do pai. Afinal, que pai? Porque a rejeição produz muito isso. Rejeição, a palavra que eu quero é inferioridade. A rejeição produz uma inferioridade muito grande. E essa inferioridade desemboca nessa falta de dignidade. Não sou digno de nada, eu sou inferior, eu sou menor que os outros. Se nem meu pai me quis, se nem minha mãe me amou, se o meu marido me deixou, se a minha esposa me largou, quem sou eu para ser amado? Eu sou inferior a todos. E como menor de todos, como inferior a todos, eu não me sinto digno de nada. A rejeição abre essa ferida e gera esse caminho de consequência. Eu, particularmente falando da minha vida, eu tinha muitos sonhos, ouça isso. Talvez você se identifique. Eu tinha muitos sonhos e objetivos pessoais. Muitos na minha vida. Eu tinha muitas coisas que me definiam. Eu era da família tal. Eu era considerada estudiosa, esforçada. Eu fiz uma faculdade, 2 MBAs. Eu tinha uma posição boa na minha vida profissional. E tudo isso me definiam para mim mesmo e para os outros. Isso me definia quem eu era. Tudo isso. Mas nada disso era suficiente para dar sentido à minha vida. Me definiam para mim e para os outros. Ah, Zelinda, aquela filha do fulano. Ah, estudiosa, antes trabalhadora. Ah, aquela que trabalha não sei aonde. Ah, que tem a faculdade, 2 MBAs. Ah, aquela... Tudo isso era suficiente para me definir. Mas não dava sentido à minha existência. Coisas externas não dão sentido. Diplomas, cargos, lugar, casa que mora, carro que anda, dinheiro que tem na conta no banco, profissão, sucesso, fracasso, nada disso nos define. Nada disso dá sentido à nossa existência. Minha vida passou a ter sentido quando conheci um pai perfeito em amor. E a revelação desse amor me deu uma identidade de filha. Eu descobri a minha identidade de filha. E essa identidade fez com que a minha vida passasse a ter sentido. Nada das outras coisas deram sentido à minha vida, mas a identidade de filha, quando o amor de Deus foi revelado a mim,
foi suficiente para então dar sentido à minha vida. E tudo o resto faz parte da minha história, do meu currículo, da minha vida. Contribuem sim para um propósito, mas não me definem mais quem eu sou. O que define quem eu sou é que eu sou filha de Deus. Isso é suficiente para justificar e dar sentido à minha existência. Por que eu existo? Para que vale a pena a minha vida? Tem uma revelação profunda do amor de Deus e você vai achar um sentido para a sua existência. Você é filho de Deus. Essa é sua identidade. Você não é a dificuldade que você está lá no seu banco, ou as contas que você está deixando em aberto, ou o seu nome no Serasa. Isso não te define. Você é filho de Deus. Isso justifica a sua existência. Essa é a sua identidade. Escute isso e peça ao Espírito Santo para que também seja uma verdade na sua vida. O maior sentido hoje da minha existência é manifestar a vida do Filho que eu carrego dentro de mim, que se tornou a minha própria vida. O maior sentido da minha existência. Você tem um alto cargo ou um baixo cargo? Importa que aonde eu estiver, através do que eu faço, o Filho seja revelado ao mundo. Importa que o que eu estiver fazendo, seja o que for aos olhos do homem, muito ou pouco, mas aquilo que eu estiver fazendo, aonde eu estiver posicionada, nos meus relacionamentos, nas minhas movimentações, nas minhas atitudes, nas minhas enfermidades, nas minhas dores, o Filho está sendo revelado ao mundo. Isso dá sentido à minha existência. Isso dá sentido à nossa existência. Hoje eu encontrei uma comida e uma bebida que me saciam, que é fazer a vontade do Pai que me enviou. Talvez você faça muitas coisas e não é saciado. Talvez você se movimenta muito, mas segue vazio. Porque não se trata de só fazer a boa, perfeita, não se trata só de fazer. Se trata de fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E mesmo assim, não se trata só de fazer. Se trata de fazer a partir da vida de Cristo que você porta. Senão também é muito fazer. E isso não sacia. Isso não mata a fome. Fazer sem ter filho não mata a fome. Mantém o vazio no mesmo lugar. Talvez muitas vezes fazemos justamente para ser aceito, justamente porque temos um vazio. A rejeição traz muito isso. Para se sentir amado, para se sentir digno, a meritocracia. Quem tem feridas de rejeição é condicionado a fazer muito para se sentir merecedor de algo, ou até mesmo para ter atenção. Hoje, para a glória de Deus, curada de toda a rejeição que eu fui, tudo que eu faço é por amor e para contribuir com o propósito eterno do Pai, porque eu fui consumida pelo zelo pela tua casa. O zelo pela tua casa o consumirá. A Bíblia fala a respeito de Jesus, e eu vou falar na perspectiva do pacto que nós estamos vigente. O zelo pela tua edificação me consumiu. O Senhor está te chamando para ser consumido pelo zelo, pela dedicação, a se dedicar pela obra que Ele segue edificando. Existe algo, um testemunho perfeito que segue em edificação. Quer ter sentido na sua vida? Seja consumido pelo zelo por aquilo que o Senhor está edificando. Pastora, mas o meu dia a dia você não sabe, é correria para lá e para cá atrás do trabalho. É profissão, é trabalho, é emprego, é estudo, eu vou, eu volto. O que você fala, né? O que você fica muito na igreja, você pastoreia, por isso que seus dias têm sentido, cumprir a obra. Não, meu amado. O Senhor não está edificando somente em templos. Está também, estamos aqui o dia inteiro aconselhando, ministrando tanta gente, né? Pastoreando, discipulando tantas pessoas aqui, servindo o tempo todo. Está também. Mas o Senhor está edificando nos hospitais.
O Senhor está edificando nas empresas, na política, na economia. A edificação do Senhor não é dentro de templos somente. Em todos os lugares o Pai quer manifestar a vida do Filho. Então não tem nenhum motivo, ou nenhuma razão, ou a palavra desculpa para nenhum de nós. Deixa eu te dizer algo. Sabe o que agrada o Pai? Que aonde você esteja, você se posicione como um filho dele. Aonde você está posicionado, você é reconhecido como um filho de Deus? Um dia, vocês sabem dessa história, eu já contei, vou contar mais uma vez. Um dia, eu perguntei para Deus, eu falei para Deus, eu quero te agradar. Tudo que eu faço, eu quero que seja para te agradar. Eu faço muitas coisas, mas eu quero te agradar. Se não for para te agradar, eu te agrado. E Ele prontamente me respondeu de bate-pronto, como disse. Ele disse, eu me agrado com tudo aquilo que manifesta o meu filho. O que me agrada em você é olhar para você e ver o meu filho. Às vezes a gente, criado na meritocracia, quer fazer tantas coisas para agradar. Sabe o que agrada o Pai? Olhar para você e ver o filho. Agrada o Pai que aonde você estiver, servindo a sua casa, cuidando dos seus filhos, sendo esposo, sendo esposa, sendo filho, sendo patrão, sendo funcionário, que em todas as suas movimentações e relacionamentos, o que você faz, a forma que você faz, revela o Filho ao mundo. Isso agrada o Pai. Ah, mas eu não canto tão bem. Ah, mas eu não danço. Ah, mas não prego. Então eu não agrado o Pai. Não. Aonde o Senhor te posicionou é lugar do Filho ser revelado, aquele lugar, aquelas pessoas, aquela parte do mundo, através da manifestação dele na sua vida. Ele te posicionou. Isso não trata de lugar. Você é chamado a zelar pelaquilo que o Pai está edificando em qualquer lugar que você estiver. Quantas pessoas vão para uma cadeia, vão preso e zelam pela obra do Pai lá? Porque o Senhor está edificando gente lá dentro. Se trata de manifestar o Filho. Isso agrada ao Pai. Boas intenções, boas movimentações, bons negócios, bons ministérios, boas pregações, não significa agradar a Deus. Uma vida abençoada, ela pode naufragar, se fugir dos princípios, dos padrões de Deus, e aí compromete toda uma geração. E eu estou falando de vida, tá, gente? Nós vamos continuar. Deus tem me falado muito em 2 Crônicas 20. Deus falou sobre essa passagem no Ministério de Intercessão, através da vida da pastora Luciana Arcas. Eu comecei a meditar, e Deus construiu algo no meu espírito. Eu não vou ler 3 versículos somente salteados, que é muita coisa. Esse capítulo é muito conhecido. Às vezes você pensa assim, eu nunca li. Não, você já ouviu. Nesse capítulo que fala, né? Você não vai precisar, Josafá, rei Josafá, Deus manda falar. Essa luta não é sua e minha, eu pelejo por vós. É aqui que tem uma grande guerra, que o povo de Deus vence sem precisar lutar. O Senhor dá a vitória sem que eles façam nada. Eles só intercedem e adoram. Você já ouviu muito sobre esse texto? É nesse texto que Deus manda o profeta dizer para Josafá: crê no Senhor Deus e será seguro, crê nos seus profetas e prosperareis. Tudo isso é 2 Crônicas 20. É a história de um reinado extremamente abençoado por Deus. Josafá foi um rei, a palavra diz que agradou a Deus. E eu vou citar 3 versículos, olha o tamanho da bênção desse reinado. No versículo 25 diz assim, então, eu estou em 2 Crônicas 20, 25. Então Josafá e seus soldados partiram e foram saquear os cadáveres. Encontraram entre eles grandes quantidades de equipamentos, joias, roupas, objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando esse despojo de guerra, porquanto havia muito mais que podiam carregar. E aí continua, eles venceram a guerra sem precisar lutar. E era tanta prosperidade, era tanto despojo, que o Senhor falou, agora pega. 3 dias, todos os homens, não foi suficiente para pegar. Versículo 27 diz assim, ó, escuta esse versículo. Eu só vou ler tudo, mas só quero o final. Mais tarde, ainda sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos e exultantes para Jerusalém, porquanto Yahvé o Senhor os abençoara com plenitude de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Pensa bem, esse povo foi abençoado por Deus com plenitude de alegria.
prosperidade financeira, vencer guerra sem lutar, plenitude de alegria, mas acaba por aí. Versículo 30. E o reinado de Josafá transcorreu em tranquilidade, porquanto o seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras de sua terra. Todo o reinado de Josafá transcorreu em tranquilidade, porque Deus lhe deu paz em todas as suas fronteiras. Aqui é uma chave para a nossa vida. Não dá para dar sequência aqui e parar nessa parte. Mas paz em todas as suas fronteiras. No que depender de vós, tenha paz com todos. Com quem você faz fronteira? Eu faço fronteira com os meus filhos. Com quem você faz fronteira? Faço fronteira com vocês, com os meus irmãos em Cristo. Faço fronteira com meu cônjuge. No que depender de mim, tenha paz com todos. Faço fronteira com meus parentes, com os meus colegas de trabalho, com meu patrão, com os meus funcionários, com os meus vizinhos, com quem você faz fronteira. Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Gente, ele foi próximo, ele vencia a guerra sem lutar. Ele tinha riquezas que não podia contar. Deus lhe deu plenitude de alegria. E agora a Bíblia diz que todo o seu reinado, ele teve paz em todas as suas fronteiras. E aí no versículo 32 diz assim: como Asa, seu pai, havia procedido antes dele, Josafá agiu de modo aprovado pelo Senhor Deus. Assim como seu pai, esse rei, agiu de forma aprovada por Deus. Olha o relato da Bíblia sobre esse rei. O que esse homem desfrutou no seu reinado. E ele deu sequência no legado do seu pai. Seu pai era um homem aprovado por Deus. E ele agiu de maneira também aprovada por Deus. Só que, diz no versículo 35. Depois desses acontecimentos, Josafá, rei de Judá, se tornou aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de iniquidades e maldades. Eles fizeram um acordo para construir navios que fossem até Tarse, na Espanha. Os tais navios capazes de vencer grandes mares foram construídos. Entretanto, vou ler aqui, na metade de 37. Eis que Yahvé, o rei do Senhor, destruiu as tuas obras. O profeta disse para ele: por que te aliaste a Acasias? E os navios se despedaçaram, naufragaram a caminho de Tarse, e aquele tratado comercial jamais pôde ser concluído. Acompanha comigo que eu preciso acelerar aqui. Depois disso tudo, a Bíblia diz que depois desses acontecimentos, ele fez uma aliança com o rei de Israel, que era um homem maldoso diante de Deus. Porque eles se juntaram para que Israel e Judá pudessem junto construir navios que fossem até Tarsis. Nunca ninguém tinha chegado por embarcação, por outra maneira, né? Só tinha esse meio para locomover distantemente. Na Espanha. Então você imagina o que eles se tornariam em questão de comércio. Eles seriam os primeiros a chegar na Espanha, com o navio poder levar e vender mercadorias e trazer. E ele faz um acordo, depois de tanta bênção, ele faz um acordo com esse rei cheio de iniquidades, para ainda ter mais lucro no seu comércio. Diz a palavra, a gente acabou de ler, que os navios naufragaram. O Senhor fez com que os navios naufragassem. E aquele acordo comercial nunca foi concluído. Uma obra interrompida por Deus. Um homem tão abençoado, aprovado por Deus, que viveu tanta plenitude, teve a sua obra interrompida pelo próprio Deus. Motivações incorretas nos cegam e nos levam a fazer alianças erradas. Ele ficou cego por aquela possibilidade de tanto ganho. Um homem que já tinha um reinado tão estabelecido, tão poderoso, ele viu uma possibilidade de tanto ganho, que ele se cegou por aquilo e fez uma aliança que desagradava a Deus. Só que isso custou tão caro, porque para a geração dele, naufragou os seus navios. Ele não morreu automaticamente, fisicamente, mas ele foi impedido de deixar um legado completo para o seu filho.
Ele deixou herança para o filho dele. Ele deixou riqueza, a Bíblia diz. Diz a palavra que esse rei teve muitos filhos, mas o primogênito ele deu todo o seu reinado. Para os outros ele também deu terras. Diz que ele deu propriedades, que ele deu animais. Ele deixou todos os filhos dele muito ricos. Mas esse, além de tudo, ainda teve o mais velho que recebeu o seu reinado, o seu legado. No Kairos, no tempo de Deus, eu creio que nenhum homem e mulher de Deus que estão partindo nesses dias estão indo fora do tempo. Eu não creio que Deus interrompa. Eu creio que o Cronos e o Kairos muitas vezes não batem no nosso coração. Que para o nosso coração, no nosso Cronos, a gente fica em paz quando alguém parte com 90 anos, não é? É isso que a gente quer com 100 anos. Quero com muito mais. Quero que todos vocês partam com muito mais do que isso, com muitos, que todos tenham vida longa. Mas fato é que o Kairos e o Cronos de Deus são diferentes. Jesus com 33 anos estava com tudo cumprido. E a obra estava completa. Eu não creio em interrupções. A interrupção dói. Mas a perspectiva de Deus, eu creio que todos deixaram a obra completa e a missão cumprida. Consolai o meu povo. A obra está completa e a missão está cumprida. Claro que a separação dói. Nós somos com outras pessoas da casa que estão com parentes doentes, tantas situações. Claro que a separação dói. Mas quando há paz nas nossas fronteiras, quando não há nem uma fatura em aberto, no Kairos de Deus, não no nosso Cronos, a obra está completa e a missão está cumprida. E isso nos consola. Se não cumprimos o propósito, fica sempre a sensação de que tem uma fatura em aberto, algo sem fazer, e aí sim falta paz. Gera uma inquietude que é o próprio Espírito Santo te chamando a fazer. Eu não estou falando de fazer o que Deus chamou para morrer em paz. Eu estou falando de ser quem Deus chamou para ser e fazer o que Deus te chamou para fazer, para que você viva em paz. Todos os seus dias, todos os meus dias, sejam em paz nas minhas fronteiras, sejam em paz no meu interior, de quem está sendo em Deus, quem Ele chamou para ser, e manifestando o que Ele chamou para manifestar. Isso é um lugar de paz. Mas quando Deus não interrompeu a vida física desse rei, Deus interrompeu os intentos do seu coração. E isso custou muito para a sua geração. Diz o capítulo 21 que chegou a hora do filho mais velho herdar o trono dele. E herdou, poderoso, cheio de herança. Herdou o lugar do pai, herdou terras do pai, e ele se tornou o rei. O nome dele é Jeorão, o filho mais velho de Josafá. E lembra que Josafá tinha um pai aprovado por Deus, e ele até então tinha sido aprovado por Deus durante todo o seu reinado. Só que no final do reinado ele faz uma aliança que desagrada o Senhor por ganância. Diz a palavra no capítulo 21, no versículo 6, está falando do filho dele, que já está reinando no lugar dele. E diz assim: ele seguiu o caminho dos reis de Israel, como fazia a família de Acabe, porque era casado com a filha de Acabe, e fazia o que era mal diante do Senhor. Lembra de Acabe? Jezabel casou com a filha dele. E diz a palavra, saltou muito ao meu espírito, ele seguiu o caminho dos reis de Israel. Lembra que o pai dele fez uma aliança errada com o rei de Israel, que era iníquo? Esse filho dele agora, no lugar dele, segue o caminho dos reis de Israel. Fazer alianças equivocadas, que seja com pessoas, que seja com pecado. Fazer alianças equivocadas custam para a nossa geração. Eu não falo de maldição hereditária, nem de karma familiar, mas eu falo de preparar um caminho. Esse pai, esse rei preparou um caminho para o seu filho.
Ele deixou um legado de se aliançar de forma incorreta. E o filho vai lá e já começa o seu reinado do pai, do ponto que o pai terminou. Aonde o pai acabou, aliançado de forma incorreta, o filho começa. Exatamente. O filho dá sequência na forma que viu o pai terminar. E tem um versículo tão forte que diz assim, 12 diz assim: então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias nestes termos: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu antepassado. Assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, porque não seguiste os caminhos de teu pai Josafá e os caminhos de Asa, rei de Judá, mas preferiste o caminho dos reis de Israel, e levaste Judá, os habitantes de Jerusalém, a se prostituírem mediante a idolatria, como procedeu a família de Acabe, e também mataste teus próprios irmãos da família de teu pai, que eram muito mais honrados do que tu. Porquanto o Senhor mandará uma terrível praga sobre o teu povo, teus filhos, tuas mulheres, todos os teus bens, e fala da morte dele. Olha o que o profeta fala para ele: você podia ter seguido seu pai e seu avô, mas você preferiu os caminhos iníquos dos reis de Israel. E ainda fala assim, porque a Bíblia diz antes que ele matou os irmãos dele de sangue, todos. Ele assumiu o reinado e acabou com a família, pegou todos os irmãos e matou. E ele fala assim, o profeta: porque você matou os teus irmãos que eram melhores do que você, bem melhores do que você, mas você os matou. E porque você preferiu os caminhos dos reis de Israel aos caminhos dos teus pais, do teu pai, do teu avô. E aí começa a falar toda a desgraça que viria sobre o seu futuro. E assim se sucedeu. Esse homem terminou os seus dias da seguinte maneira. Olha o versículo 20, como esse homem terminou os seus dias. Jeorão era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e partiu para sempre, sem deixar de si qualquer lamentação ou saudade, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos do rei. Esse homem morreu sem deixar saudade em ninguém. Diz a palavra que ninguém lamentou a morte deste homem. Olha como que esse filho termina o seu reinado. Ele parte sem deixar nada. Ele encerrou nele. Ele não deixou por amor a Davi, Deus levanta outro. Mas dele mesmo não sobrou um filho, não sobrou um herdeiro, dele não sobrou riqueza, dele não sobrou um nome, dele não sobrou um legado. Ele terminou doente, enfermo, sozinho e sem ninguém. Ninguém sentiu saudade, ninguém sentiu falta deste homem. Mas esse homem já foi uma sequência. Esse homem já recebeu um legado de seu pai, de se aliançar. O pai dele preparou um caminho para que ele fizesse alianças erradas. E o Espírito Santo me disse assim: herdou um reino poderoso, mas aprendeu a se aliançar com aquilo que não agrada a Deus. Herdou um reino poderoso, mas aprendeu a se aliançar com aquilo que não agrada a Deus. Eu não sei que herança física, material, eu e o meu marido vamos deixar para os nossos filhos. Mas em nome de Jesus estamos, dia após dia, sendo filho de Deus e o servindo, e inspirando nossos filhos, para que no seu tempo, eles nunca se aliancem com aquilo que desagrada a Deus. Deixou tanta riqueza, deixou tanta terra, deixou tanta moeda da época, deixou tanto animais, mas ensinou para o seu filho a se fazer aliança com aquilo que desagrada o pai. Às vezes a gente se preocupa tanto com tantas coisas, com tantas coisas deste mundo. Nós todos recebemos um grande legado. Nós todos somos herdeiros do Pai e recebemos uma herança e um reino e um reinado. Mas muitas vezes aprendemos os nossos relacionamentos naturais a nos aliançar com aquilo que desagrada ao Pai. E aí nós temos um propósito, um chamado interrompido por Deus. E o Senhor vai nos curar das interrupções. O Senhor vai encerrar ciclos nesse dia de interrupções. Nós todos ouviremos: a obra está cumprida e a missão está completa.
não no dia que eu e você falecemos, amanhã. Eu quero dizer do dia de hoje, que hoje, amanhã, direito do dia de hoje, ontem, a missão foi cumprida e a obra estava completa. Terça-feira eu quero dizer de segunda-feira, ontem a missão foi cumprida e a missão e a obra está completa. Em 2022, eu quero dizer de 2021, a missão está cumprida e a obra está completa. Em todo o tempo. Sem mais interrupções. Sem mais interrupções. Eu vejo uma tesoura enorme cortando algo, encerrando um ciclo de interrupções. Você é aquela pessoa que começa e para. Nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais eu vou pecar nessa área. Nunca mais eu vou desistir. Nunca mais eu vou parar. Nunca mais eu vou sair da igreja. O Senhor está encerrando esses ciclos de interrupções, para que você viva em paz. E hoje o Espírito Santo me dizia: tanta gente com medo da morte e pouco medo de viver como um morto. Tanta gente com pânico da morte e está morto vivo e não tem medo disso. Não se trata de quantos anos eu vou morrer. Se trata de eu cumprir tudo que o Pai me chamou para ser e manifestar, enquanto for o tempo, o kairos dele, que aqui eu esteja. Não estou falando que a gente quer, obviamente, ter nosso ciclo fechado em tanto tempo, não é isso. Mas tem uma palavra tão linda na Bíblia, que vocês tanto conhecem, e eu vou encerrar aqui. 2 Timóteo 4,7, não precisa nem abrir, você sabe falar. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento de minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Paulo está falando da própria morte. Vocês acham que Paulo pensava que a morte dele seria dormir e descansar, como muitos partem? Paulo já tinha sido açoitado, gente. Paulo já havia sido preso. Paulo já tinha apanhado. Paulo sabia que o negócio ia ser esquisito para o lado dele, que não ia ser bonito. Mas olha com que paz esse homem fala da própria morte. Já estou sendo derramado como vinho, oferta de libação. Ele se trata como uma oferta. O momento da minha partida se aproxima. O momento da minha partida se aproxima, né? Olha. Quem consegue se colocar no lugar do Paulo, com esse nível de paz? Aí ele explica o porquê. Olha que convicção que ele tinha. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Paulo encerrou os seus dias em paz. E ele aqui ele não sabia quando exatamente ele ia morrer. Mas ele estava sempre pronto, porque todos os dias da sua vida ele combatia o bom combate, ele completava a carreira e ele perseverava na fé. Por isso havia uma paz no seu coração. Nós precisamos não morrer, mas viver nessa paz de quem está combatendo o combate e perseverando na fé. Não é para se preparar para a morte, mas é para viver em paz todos os dias da sua vida, em plenitude de dias, independente dos cenários adversos. Essa paz de quem está combatendo o combate e perseverando na fé. Não é tempo de falarmos de morte, mas de vida. Uma vida com propósito. Repita assim para você mesmo: uma vida com propósito. Nem você acreditou. Quanto mais o mundo espiritual. Repita comigo assim: uma vida com propósito. Uma vida com propósito. Se você interrompeu algo na sua vida, hoje é dia de fazer igual o filho pródigo, retomar. Levantar-me-ei, é dia de se levantar e voltar para a presença, para a intimidade do Pai. Se você hoje não ora, não ouve, não fala, não tem relacionamento, intimidade com Deus, é dia de começar, é o dia de retomar. Domingo passado foi profetizado,
bate a areia, bate a poeira de todas as más notícias, de toda a tristeza, de toda a dor, porque é tempo de novo começo. E eu gritando nessa palavra da pastora Eliane, e eu creio nisso. É tempo de acabar. Se você começou de novo, se domingo passado foi tempo de novo começo, eu estou declarando hoje, não será interrompido nunca mais. Você recomeçou sim, e você vai completar a carreira, combater o combate, cumprir a missão, perseverar na fé, todos os dias da sua vida. Eu tenho medo de não viver todos os dias no centro da vontade de Deus. Disso eu tenho medo. Muitos aqui sabem que eu tenho uma oração repetida, que eu tanto falo: Deus, não quero ficar fora do centro da tua vontade. Deus, se tem algo que me preocupa, é não viver no centro da vontade de Deus. Quem cumpre, é dia de ser posicionado como filho e dar sentido à sua existência. É dia de ser posicionado como filho e dar sentido à sua existência. A sua vida faz sentido para Deus. Quem cumpre a vontade do Pai, vive seus dias focado na vida e não na morte. Fala assim: a partir de hoje, mais alto, a partir de hoje, eu vivo meus dias focado na vida. Você precisa falar mais alto isso comigo, porque o mundo espiritual tem que ouvir, porque é espírito de morte o tempo todo rondando, angústia, ansiedade. Profetiza para você, profetiza para seus irmãos, profetiza para sua família. A partir de hoje, viveremos nossos dias focado na vida. Amém. Uma vida inteira para Deus. Nesse novo começo que foi profetizado no ano passado, uma vida inteira para Deus. Você é cheio de vida, vida Zoe, vida de Deus. Você foi separado para essa vida, você foi escolhido para essa vida, você foi achado por Deus nessa vida, você foi sonhado para viver, você nasceu para ter vida. Você foi gerado para viver. Você foi feito para a vida e não para a morte. Por isso a vida do Filho habita em você, que te deu vida eterna. A morte não pode mais contra você. Se trata de viver essa vida, combatendo o combate, cumprindo a carreira e perseverando na fé. Se trata de viver essa vida intencionalmente, inteiro para Deus. A Raquel, vou encerrar. A Raquel me falou uma frase essa semana que marcou muito. Ela disse assim: o Espírito Santo ela me autorizou a falar, tá? A Raquel, mãe do Felipe, ela disse assim para mim: o Espírito Santo me deu um comando. Ele falou assim: chora, mas anda, não para. Quem não conhece o Espírito Santo fala: nossa, que dureza, é tempo de chorar, tempo de luto, há tempo para todas as coisas. Sim, o Espírito Santo não falou para ela não chorar, mas o Espírito Santo disse para ela assim: não para, chora andando. Eu não sei se eu teria coragem de falar desse jeito. O apóstolo ele fala isso. Ele é homem para isso, ele é apóstolo e pai para isso. Para não, vai chorando, mas vai caminhando. A pastora já é mais, né? Não, vem cá. Claro que tem o abraço, claro que tem o colo, claro que tem o consolo, mas foi o Espírito Santo, não foi eu, que disse para ela: chora, mas chora andando. E o Felipe me disse ontem, falou assim: nós estamos chorando andando. Tem dor, tem dor. A separação dói, dói. Situações difíceis dói, dói. Humilhação dói, dói. É para você não chorar, não, é para chorar, mas chora andando. Porque o que Satanás quer nas nossas dores é nos paralisar. Nós somos humanos e amorosos e espirituais para entender a sua dor, mas nós somos impulsionadores de vida. E a palavra do Espírito Santo é: chora andando. Porque se você parar, você pode não se levantar mais. E eu não estou falando só de fazer. Chora fazendo,
chora sendo, chora manifestando. A pastora Flávia começou onde eu terminei. Qual é o versículo, pastora Flávia? Eu queria ter achado e não achei. Você falou quando você abriu o culto. Mas repete para mim. Não, repete o versículo. Vem, pastora. Eu jubilei quando ela iniciou o culto. Eu falei, apóstolo, eu queria ter falado esse versículo. Não deu tempo de colocar. Ela está iniciando o culto onde eu vou parar. Aquele que vai andando, semeando, andando e chorando, lançando as suas sementes, vai voltar com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Aplauda o Senhor. Aquele que vai semeando com lágrimas, com alegria ceifará. Tem dia que custa, tem dia que dói, tem muito choro, mas é andando e cheirando. Aquele que semeia com lágrimas, em júbilo ceifará. Aleluia, coloque-se de pé. Zé, eu não tenho R$1 também não. Semeia junto comigo que você tem. Zé, parece que eu não tenho nada o que falar. Você vem aconselhar e Deus transborda na tua vida aquilo que você não tinha. Eu não tenho nada para pregar e você vai orar e você quer dar e Deus te enche primeiro para que você transborde no outro. Zé, eu não sei nem orar. Aí você vai para o hospital e Deus toma a sua vida e você vai sair de lá transbordando da glória dele, andando e chorando, caminhando. Nesse caminho tem gente para te ajudar na sua dor. Não é ser insensível à dor não. Nesse caminho tem gente para enxugar suas lágrimas. Tem gente para te pegar pela mão quando você não aguentar. Quantas vezes me tiraram da caverna, vocês sabem da história. Eu queria parar, me pegaram pela mão e não deixavam. Vamos, tá doendo, mas vai andar mais um pouco. Até um dia que a vitória vem. Até um dia que a bênção vem. Até um dia que a dor vai embora. Porque o Espírito Santo consola. O Espírito Santo consola. Levanta-se. Levanta-te, levanta-te, levanta-te e não pares mais. Levanta-te e não pares mais. Pode vir o louvor. Levante-se e não pare mais. Seja cheio da vida de Deus. Eu quero orar nessa tarde, nessa manhã, sei lá, para você ser inspirado a uma vida inspiradora, a ser cheio de vida, a se apaixonar pela vida, a amar a vida. Eu declaro nessa hora, pessoas vivas que vivem intencionalmente e intensamente suas vidas no Senhor. E amanhã, segunda-feira, você vai falar para alguém assim, para você mesmo, para o seu familiar, você vai de alguma forma falar assim, deixa eu te contar uma coisa, Carol. Sabe ontem eu combati o bom combate. Ontem, a missão que eu tinha ontem foi completa. Ontem a obra que Deus tinha a fazer na minha vida, através da minha vida, foi feita. E ontem eu perseverei na fé. E na terça-feira eu vou ligar para Açúcar. Na segunda-feira eu combati o bom combate. A obra foi completa. Eu cumpri aquela missão. E eu perseverei na fé. E dia após dia nós vamos contando nossos testemunhos e perseverando junto na fé, combatendo o bom combate, cumprindo a carreira, completando a obra e perseverando na fé. Feche seus olhos e erga as tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, cheiro de vida nessa hora, cheiro de vida, vida intencional, vida intencional, vida intensa com Deus. Pessoas que todos os dias combatem o combate, completam a obra, cumprem a carreira. Pessoas que todos os dias perseveram na fé. Pessoas que planejam, que pensam, que sonham com a vida, com uma vida cheia de vida. Nós a partir de hoje focamos na vida que o Senhor nos entregou para viver. Nós te celebramos pela vida, nós te agradecemos pela vida, te adoramos pela vida, porque nós temos vida, vida em abundância e vida eterna. A morte não pode mais contra as nossas vidas. A morte não pode mais contra as nossas vidas. O Senhor ressuscitou, o Senhor vive, o Senhor reina, e com o Senhor nós vivemos e reinamos eternamente. E eu declaro para encerrar,
que deixaremos um legado de vida, para que vivam nós e os nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos viverão cheios da plenitude de Deus, cheios de vida, de propósito. Os nossos filhos receberão de nós um legado de serem apaixonados pela vida de Deus. Os nossos filhos serão apaixonados em cumprir a carreira. Os nossos filhos entregarão os seus dias combatendo o combate, perseveração na fé. Eu declaro em nome de Jesus, os filhos dos nossos filhos, as nossas gerações serão cheios de vida. Erga as tuas mãos e profetiza. Repete-se comigo: os meus filhos e os filhos dos meus filhos serão cheios da vida de Deus, em nome de Jesus. Amém. Em 2021, o perfeito será visto em você.